Fala, Antigão. Estamos aqui agora com a questão número 40, tá, pessoal? 40 da prova A, beleza? Então vamos a ela. Derivado do verbo latino cadere, que significa cair em música. O termo cadência é empregado praticamente para designar os vários tipos possíveis de pontuação harmônica. É isso mesmo, pessoal. A cadência funciona como se fosse uma pontuação, né? Fazendo uma analogia com o texto, né? Cadências em que, inclusive isso está no livro, né? Cadências em que funcionam como se fosse um ponto final, a cadência que funciona como se fosse um ponto de interrogação, ponto e vírgula, enfim, tá? Então vamos analisar aqui as assertivas. Após analisar o trecho acima, informe verdadeiro ou falso para as assertivas abaixo e, em seguida, marque a opção que apresenta a sequência correta. Vamos lá. Então eu tenho um trecho aqui em cima, né? Em si maior ou sol sustenido menor, né? Aí eu tenho aqui, ó, segundo grau, quinto grau, terceiro grau, segundo grau, sexto grau, primeiro grau. Vamos decifrar isso aí, pessoal. Se a gente decifrar, facilita a nossa vida, hein? Vamos lá, aqui, ó. Segundo grau, a tonalidade é si maior, segundo grau de si maior, um dó sustenido menor com sétimo, né? Pensando nas teclas, né? O quinto grau é um fá sustenido com sétimo. O terceiro grau, si, dó, ré, sustenido menor, sétima. Segundo grau, um dó sustenido menor com sétima. Quinto grau, um fá sustenido com sétima. Primeiro grau, um si maior, sétima maior, tá? Já cifrei, facilita a minha vida se eu tiver que fazer alguma análise, tá bom? Então vamos lá, pessoal. A primeira assertiva. A primeira cadência, também chamada de deceptiva, armou uma tradicional cadência autêntica, mas foi resolvida por um movimento descendente de fundamentais. Pessoal, assim, para a gente entender o que é a cadência, né? Eu preciso de um texto musical, né? É comum, né, a gente ver nas provas, né, do EOF, né, pegarem trechos muito pequenos, né, para a gente poder analisar cadências, enfim. Então, não necessariamente há uma cadência em determinados trechos, às vezes muito pequenos, né? Por quê? Porque a cadência nada mais é do que uma pontuação, né? Para haver pontuação, eu preciso haver um texto, né? No caso aqui, né, a cadência, ela acabou se tornando uma fórmula mesmo, né? Quinto primeiro, né? Quinto sexto, quinto segundo, quinto terceiro, às vezes, tá? Então, pessoal, segundo a assertiva aí, né? A gente tem a classificação das cadências. A gente tem a cadência autêntica, que seria, que seria a resolução quinto primeiro, tá? A gente tem a cadência receptiva ou interrompida, né? Seria uma cadência o mais comum é o sexto grau, quinto do sexto, tá? Mas também pode ser o terceiro, tá? Pode ser o quarto. E a gente tem a cadência a dominante, tá bom? Que é quando eu tenho uma suspensão. Eu tenho quinto grau suspenso, ou seja, sem resolução, tá? Seria quinto grau suspenso. Beleza? Então aqui, dentre as alternativas aqui, as assertivas aqui que ele falou, a primeira cadência, também chamada de deceptiva, ele está se referindo a essa daqui, pessoal. Ó, eu tenho quinto grau, tá? Esse quinto grau, ao invés de ele ir para o primeiro, que é aonde se espera que ele vá, ou seja, que ele vá resolver, ele não foi. Ele foi para um terceiro grau, tá bom? Ele foi para um terceiro grau, que é substituto do primeiro também, mas não é o primeiro, tá? Então essa cadência perde força, tá?
Então, ela frustra a resolução para o primeiro grau. A primeira cadência, também chamada de deceptiva, tá bom? Armou uma tradicional cadência autêntica, que é verdade, ó. 2, 5, seria, o próximo seria o 1, né? Só que ela armou essa cadência, mas foi resolvida por um movimento descendente de fundamentais. É verdade, pessoal. Ele resolveu uma terça menor para baixo, tá bom? Pessoal, movimento de fundamentais, um assunto muito importante que também está no livro, tá bom? Basicamente, o que eu tenho de movimentos, os movimentos de fundamentais mais importantes são o movimento de quarta justa, ascendente, o movimento de segunda, tanto ascendente quanto descendente, tá? E eu tenho o movimento de terça descendente, tá bom? Isso aqui é um assunto importante que influencia bastante no entendimento das cadências também, tá, pessoal? Então, basicamente, que eu tenho isso. É o movimento de quarta justa ascendente, quer dizer, justa, né? Quarta justa ascendente, a segunda pode ser segunda menor ou maior, e a terça é a terça menor, tá? Então, vamos lá, pessoal. Dito isso, tá? O movimento descendente de fundamentais. É verdade, aqui, ó, eu tô eu faço sustenido com sétima e resolvo no ré, tá? Então eu tenho um movimento descendente de terça menor para o ré sustenido menor com sétima. Então essa alternativa aqui está correta, pessoal, tá? Letra V de verdadeiro, ok? A segunda, uma das variantes presentes é considerada uma versão mais enriquecida harmonicamente, sendo considerada a verdadeira cadência autêntica. Pessoal, o que ele quer dizer aqui? Ó? Uma das variantes presentes é considerada uma versão mais enriquecida harmonicamente, sendo considerada a verdadeira cadência autêntica. Pessoal, o que ele quer dizer como uma versão mais enriquecida harmonicamente? A cadência, né? A gente tem o cadência autêntica, né? Ela tem a seguinte forma: quinto, primeiro, né? Para eu enriquecer essa minha cadência, eu tenho duas possibilidades, tá? Eu tenho a possibilidade de inserir quarto grau antes do quinto, tá bom? Nesse caso aqui eu tenho os 3 graus tonais, né? Ou seja, os graus principais que resumem a tonalidade como um todo, tá? Eu tenho aqui uma cadência enriquecida com o quarto grau. E eu tenho a possibilidade, pessoal, também, ao invés do quarto, de colocar o 2, pessoal. E vira a cadência 2, 5, 1. Tá? Eu tenho essas duas possibilidades. Por que o 2 também faz parte da cadência? O 2 substitui o quarto, né? O segundo grau substitui o quarto. E na primeira cadência, do 4, 5, 1, eu tenho o resumo da tonalidade somente numa cadência. Né? Eu tenho o quarto grau, o quinto grau e o primeiro grau. Ou seja, eu tenho os graus tonais somente em uma cadência. Ou seja, eu tenho a tonalidade se resume a esses 3 graus, tá? São os graus tonais. Em compensação, com o 2, 2, 5, 1, eu tenho 2 movimentos de fundamentais consecutivos. Ou seja, 2 movimentos de quarta justa consecutivos, tá bom? Isso enriquece muito a minha cadência também. Então, essas duas cadências acabam se equivalendo, tá bom? Elas se equivalem. Não é um que uma é mais importante que a outra, não. Elas se equivalem, tá bom? Uma tem a primeira com o quarto grau tem uma característica muito importante e a segunda cadência com o segundo grau tem outra característica
muito importante também. Pessoal, colocando aqui para dó, né? Para facilitar na sua vida, né? Com o quarto grau seria isso aqui, ó. Quarto, quinto, primeiro. E com o segundo grau seria o Ré menor, quinto, primeiro. Tá, pessoal? Aqui eu tenho o resumo da tonalidade, os graus tonais. E aqui eu tenho 2 movimentos de quarta justa, né? Movimentos fundamentais consecutivos, que também é muito importante para eu firmar a minha tonalidade, para eu firmar a minha cadência. Ok, pessoal? Então aqui ele fala, ó, uma das variantes presentes é considerada a versão mais enriquecida harmonicamente, sendo considerada a verdadeira, entre aspas, cadência autêntica, tá bom? Que é justamente isso aqui, ó. 2, 5, perdão, esse aqui, ó. 2, 5, 1, tá? Tá aqui, ó. Por que ele colocou verdadeira entre aspas, pessoal? Porque na prática, tá bom? O Omada menciona isso no livro dele. Na prática, é mais comum a gente usar o 2 do que o quarto grau, tá? Ah, mas o quarto grau é que é o grau tonal. Porque na prática, é questão de prática, tá? No livro, há muitos casos, né? Há muitos casos, assuntos em que não tem uma explicação teórica, tá? Que na prática já vem se fazendo na prática há muitos anos. Então, às vezes não tem uma explicação teórica plausível, tá? A explicação é que na prática já acontece há muito tempo, tá bom? É o caso aqui, que é considerado, entre aspas, né? O 251, a verdadeira cadência autêntica, ok? Então, pessoal, a alternativa 2, né? Também é verdadeira, tá? A terceira assertiva, pessoal, o trecho apresenta uma variante da cadência interrompida e uma variante da cadência autêntica. Variante da cadência interrompida. Cadência interrompida, pessoal, segue a fórmula quinto, né? É quando eu não resolvo no primeiro, tá bom? É quando eu frustro a resolução. Porque o quinto, ele sempre tem vontade de ir para o primeiro, tá bom? Porém, quando eu interrompo essa vontade dele, quer dizer que é a cadência interrompida. E a cadência interrompida, ela vai para algumas variantes, tá? Ela segue algumas variantes. É mais comum ela ir para o sexto grau, tá, pessoal? Mas também ela vai para o terceiro, ela também pode ir para o quarto, tá? Primeiro na inversão, tá? Mas basicamente é isso aqui, tá, pessoal? Então, trazendo para Dó maior, né? É como se o Sol 7, ao invés de ir para o Dó, tá? Ele não vai para o Dó. Ele vai para o. Opa! Ele vai para o Lá menor, ou ele vai para o Mi menor, ele vai para o Fá. Tá bom, pessoal? Ou seja, eu frustro essa resolução, tá bom? Ao invés de ir para o primeiro, ele vai para o sexto, para o terceiro, para o quarto grau, beleza, pessoal? Então, é verdade, tá? O trecho apresenta uma variante aqui, ó. Ela tá aqui, ó. Quinto indo pro terceiro, tá bom? Justamente essa daqui, ó. Tá? E ele tá falando também que tem uma variante da cadência autêntica. E é verdade, pessoal. Aqui, ó. A variante da cadência autêntica é essa aqui, ó. É o 2, tá bom? Porque a cadência autêntica nada mais é do que o quinto primeiro, tá bom? Quando eu coloco ou o quarto ou o segundo, eu estou enriquecendo, ou seja, é uma variante da cadência, tá bom? Seja ela o quarto ou o segundo, tá bom? Então, também é verdade, tá bom? Uma variante da cadência autêntica, que é o 251, beleza? Também é verdadeiro, tá? E a última, na música popular, opta-se geralmente pela cadência presente nos 2 últimos compassos. Eu acabei de falar, pessoal. Na prática da música popular, tá? É, é mais comum a gente usar o 251 do que o 451, tá? Pelas razões que eu acabei de explicar aqui, beleza, pessoal? Então, também é verdadeira. Então, nesse caso, a alternativa correta é a letra A. Beleza, pessoal? Então, essa foi a resolução da questão 40
da prova A. Então, Tigão, se você gostou desse conteúdo, curta. Se teve alguma dúvida, comenta aqui embaixo, beleza? E compartilha essa questão para quem vai fazer a próxima prova do EOF, beleza, Tigão? A gente se vê na próxima questão.